estudar exatamente aqui correntes marítimas. Bom, nesse capítulo nosso aí nós vemos que as correntes marítimas elas são um fator importante para as regiões, ou seja, para os países do mundo. Por quê? As correntes marítimas são responsáveis em levar e trazer também correntes frias, corrente quente, ou seja, as massas polares, elas vêm exatamente pelas correntes frias, ou seja, toda a questão do vento, ou seja, essa corrente marítima é responsável por trazer uma certa comodidade climática para regiões. E hoje, devido ao desacordo é um nome bonito, uma discordância do ser humano, hoje nós temos o chamado aquecimento global, como foi anteriormente. O que está acontecendo hoje, galera, simplesmente está rolando o seguinte: está tendo uma transformação radical no planeta. Ou seja, essas correntes marítimas hoje elas perderam muito essa questão da validade, essa questão da autonomia, e elas começam a sofrer interferência. Interferência essas vindo exatamente do que? Da do aquecimento global, ou seja, da interferência do ser humano. O ser humano hoje ele começa a interferir justamente isso. Hoje nós temos as queimadas por aí, por exemplo, na Amazônia, em outras partes do planeta, no Pantanal Mato Grossense também, e isso está ligando diretamente. Só lembrar o seguinte: palavra-chave para entendermos isso. Anotem aí no caderninho de vocês. A palavra-chave é ecossistema. Eco, ecologia, vida, sistema, ou seja, tudo ligado a um sistema. Aí não tem aquela coisa assim, tá acontecendo por aí, não tem nada a ver, o aquecimento global não tem nada a ver comigo, que é isso? Tem nada a ver não, professor, comigo, essa parada é de longe, isso tá acontecendo lá na Antártida, isso aí tá congelando lá, não tem nada a ver não. Ou seja, hoje nós temos o chamado o El Ninho, ou seja, vejamos aqui exatamente o que são essas correntes marítimas, aqui numa rápida resuminho rápido. As correntes marítimas são massas de águas conforme a área de origem pode ser quente ou frias. Ou seja, as correntes marítimas elas são quentes ou frias. Elas influenciam na formação dos climas, ou seja, o que eu falei para vocês, a influência é muito grande na formação dos climas nas áreas em que atingem a costa americana. Ou seja, dependendo da região, estou falando aqui a nível de Brasil, as correntes marítimas elas vão trazer um clima totalmente diferente e bem interessante para a gente. Ou seja, a nossa visualização sobre essas regiões aí vai depender muito. Ou seja, as correntes marítimas hoje ela passa por uma agressão muito grande devido ao aquecimento global. Então está acontecendo hoje o evento chamado de El Niño. El Niño nada mais é que uma mudança radical na questão das correntes marítimas, ou seja, as correntes marítimas elas passam por processos, por exemplo, aqui temos assim os fatores do clima, né? Correntes são grandes porções de oceano que apresentam as correntes marítimas, pode ser quente ou frio, como eu falei para vocês, mas o evento do El Niño ele vai fazer essa mudança. O que são essas mudanças radicais? A corrente que é fria passa a ser quente e a corrente que é quente passa a ser fria. E essa mudança, a gente olha assim, mas tem nada a ver, professor, essa mudança é muito importante hoje. Por quê? Quando há uma transformação, por exemplo, se a corrente que era fria, ela se torna quente, ou há um aumento muito grande das correntes quentes, uma eliminação das correntes frias, a tendência é que lugares remotos, tipo Antártida, até o Polo Norte, começa então um processo de degelo, de congelamento. E isso se deve muito à nossa ação aqui, como eu falei anteriormente para vocês. E conhecendo um pouquinho, nós temos os eventos que podem ocasionar isso. Então, entendendo um pouquinho, hoje, com a variação da temperatura do oceano, acontece dois fenômenos, o El Niño e a Laninha. O que seriam esses dois fenômenos? Dos anos para cá, esses dois fenômenos praticamente vêm mudando as características das regiões no mundo. Por exemplo, o El Niño, que é o mais famoso de todos. O El Niño nada mais é que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ou seja, o aquecimento da água do Oceano Pacífico é uma coisa normal? Não.
Ou seja, esse aquecimento baseia-se em 5 graus, ou seja, 0,5 graus Celsius, ou seja, é uma boa temperatura. O que vai acontecer? A tendência, o reflexo disso, na verdade, é que dos 20 anos para cá, 12 20 anos para cá, tivemos um aumento muito grande nos tornados, furacões, ou seja, aumentou a temperatura da água do Pacífico. Então, a tendência é que temos terremotos e esse fenômeno não se resume mais até o Pacífico, está chegando ao Oceano Atlântico também. O que está acontecendo? O Brasil, que não tinha nenhum registro até então de tornados, o Brasil apresentou em 2004 o seu primeiro tornado. E daqui para cá, nós tivemos aí esse ano já um mini tornado na região sul do Brasil. E isso significa que aqueceu a água do oceano. Então, o aquecimento da água, geralmente, ele vai gerar pequenos tornados. Ou seja, se a água for quente, cada vez mais quente, a tendência é que esse tornado aumente, ou seja, se torne furacão. Então, o Brasil já entra nessa rota, ou seja, devido a essa consequência aí. E o outro fenômeno é a laninha. A laninha nada mais é que ao contrário do El Niño, significa o resfriamento da água, ou seja, da água do oceano. Se enquanto o El Niño, a água do oceano aquece e a tendência é ter muitos temporais nas áreas terrestres, a laninha já é diferente, o esfriamento da água. Se tiver o esfriamento da água, a tendência é a diminuição de chuvas na parte terrestre, ou seja, a escassez de chuva em algumas regiões do planeta. Então, assim, esses dois eventos aí, esses dois fenômenos que estão acontecendo, é exatamente graças à transformação do homem. O homem começou a mexer exatamente nesse padrão aí. Ou seja, a laninha, tanto o El Niño, são responsáveis por essa mudança drástica. Ou seja, quando a gente começa a ver a destruição de uma floresta, quando a gente vê o crescimento urbano, o aumento de casas. Então, assim, a princípio a gente vai olhar e falar assim, ih, tem nada a ver comigo não. A tendência, só lembrando, vivemos num ecossistema. Se o ecossistema quebra, galera, já era. Então, hoje está acontecendo muito isso. Então, assim, a poluição dos rios, a poluição do mar, certamente está afetando. Vira e mexe, hoje nós temos os Estados Unidos e principalmente a América Central, durante um ano, mais ou menos aproximadamente, ele recebe muitos tornados, muitos furacões. Ou seja, nós tivemos aí o Katrina, que foi um dos piores, matando muita gente nos Estados Unidos, passando pelo Caribe também. Então, esse é um grande perigo. Então, o El Niño e a Laninha são um dos principais problemas que nós temos hoje devido à transformação radical do ser humano no planeta. Perfeito? Efeito do El Niño. O El Niño, ele muda radicalmente, ou seja, as regiões que eram normais, ele começa a passar o quê? Seca, lugares que, por exemplo, que estamos no norte do Brasil. O norte do Brasil, notadamente, a gente tem aquela área que é uma área que chove muito, mas a tendência é que o El Niño há uma modificação, ou seja, aí você começa a notar que fica seco, aumenta a temperatura em alguns lugares, a chuva aumenta, diminui em algumas partes, né? Temos muito aqueles pancadões, e temos a chamada área neutra. Por exemplo, aqui ele mostra o Brasil. Se a gente pegar o clima do Brasil, a relato do Brasil, a gente vai ver que é bem diferente que isso. O Brasil é bem diferente em relação a isso. Então, assim, a ação do El Niño, ele muda drasticamente a paisagem e o clima de uma determinada região. Isso é um fator diretamente, hoje, ligado ao famoso aquecimento global. Então, galera, eu termino por aqui. Deixo para vocês o exercício da página 366 e 367, ok? Um forte abraço para o professor Fábio e até a nossa próxima aula.